Se você tem um vaso velho de plástico todo surrado e quebrado, não jogue fora antes de ver esse vídeo. E olha só o que é que eu vou fazer com o meu vaso todo quebrado. Primeiro eu remendei ele aí todo com fita e vou usar ele como forma para fazer vários vasos novos. Já que ele não presta mais para ser usado, ele vai servir agora como forma. Então, primeiro eu passo óleo em toda as paredes dele para poder, na hora de tirar, ele sai com facilidade, senão dá um problema danado. Primeiro, vamos lá, preencher o fundo do vaso. Eu vou jogando a massa aos poucos para controlar a espessura do fundo, porque na hora de tirar, se o fundo ficar muito grosso, ele só falta não sair. Então, eu jogo a massa, depois eu amasso para compactar e ficar bem uniforme a massa, ok? Então, vamos lá. Vamos compactar com a mão mesmo, dá para fazer isso, só amassando. E depois que ele estiver prontinho, lisinho assim, aí você começa a subir as paredes. Aos poucos, você vai fazendo bolinhos de massa e vai juntando um ao outro. Vai fazendo, juntando. Eu vou fazendo assim, uniformemente de todos os lados para poder ter um controle melhor e depois ficar mais fácil de alisar, porque se você subir ele logo todo de uma vez, ele pode derreter, e eu passo logo a esponja aos poucos para poder controlar as paredes e deixar elas mais lisinhas. Então eu vou subindo as paredes uniformemente, desse jeito aí que eu tô fazendo, até chegar lá no topo. Mas antes de chegar na borda, eu paro e depois que eu faço essa parte todinha, eu começo primeiro a borda, eu faço a borda, porque como ele tem 2 níveis, se eu for fazer a borda logo juntando com essa outra parte, ele quebra e aí não dá certo. Então, depois que eu faço as bordas, eu junto um no outro. E é assim que fica. E eu deixo secar um pouco e depois começo a tirar os excessos. Dou uma ajeitada aqui nas bordas, para ficar um pouco abaixo do vaso, né? Porque na hora de tirar também isso facilita muito. Porque ele tem um espaço para soltar da forma e cair. E aí eu vou tirando todos os excessos de massa que tiver, deixando lisinha. Aí tem aí a fiscal da obra querendo entrar no vaso, doida para dormir dentro, que ela adora dormir dentro do vaso. Mas aí vamos lá, tirando os excessos aos poucos. Depois que eu finalizo todo o processo, eu coloco um plástico para segurar a umidade. E no outro dia, eu já consigo tirar ele da forma. E olha só como é que fica. Ele fica todo áspero, mas em seguida vem um processo para deixar ele bem lisinho. O que é que eu faço? Eu pego cimento puro, coloco água e vou passando em toda a parte de fora dele. Então, toda a parte que tem esses furinhos, ela vai ficando lisinha. Aí, depois que secar, eu passo uma lixa. E se for necessário, eu passo outra mão de cimento até ele ficar bem lisinho e uniforme e vou lixando. Então, à medida que eu vou fazendo o processo, ele vai ficando mais liso. Depois que eu termino esse processo, eu vou colocar água dentro dele para ele ficar curando durante 7 dias. E o resultado final é esse aqui. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e não esquece de dar um like e seguir meu canal. Tchau!